Olá, tudo bem? Eu me chamo Samuel João da Silveira, acredito que você já deve estar sabendo. Falaremos então sobre sistemas de climatização, mais especificamente sobre dimensionamento de dutos. Nós já vimos um pouco no vídeo aula anterior sobre conforto térmico, seria então o estado que uma pessoa se encontra de conforto, que pode ser diferente para uma pessoa e para outra, que vai ser diferente de acordo com a atividade, roupa que estiver vestindo, enfim. Vimos o que é a carga térmica, que seria então uma quantidade de calor, de forma resumida, que precisamos tirar do ambiente para que se sinta, se atinja esse conforto térmico. E hoje nós vamos conversar um pouco então vamos fazer uma revisãozinha desse levantamento de carga térmica, como que faremos, e faremos então um exemplo de dimensionamento de dutos, tá? Então, um projeto, então nessa aula nós vamos fazer um exemplo já meio completo do trabalho que vocês farão na nossa disciplina. Então, a etapa do projeto consiste, então, inicialmente em levantamento de dados, precisamos conhecer, então, o ambiente, fazer a realização do esboço, depois, com isso, cálculo da carga térmica, a escolha do equipamento, que vai ser feito em função da carga térmica, tá? A escolha da distribuição do ar, então, teremos que fazer um layout do duto, depois um dimensionamento, um projeto, a escolha dos acessórios, grelha de retorno, boca de esfriamento, enfim, e o memorial descritivo daí. Então, os princípios básicos que nós usaremos, que é uma TR igual a 3,517 kW, uma TR também igual a 12.000 BTU por hora, que é um split básico aí. E usaremos então dessa norma NBR 6401 e da portaria também da Vigilância Sanitária de 3523. Não sei se é bem a vigilância sanitária, mas enfim, alguma coisa relacionada à saúde. Agora me falha a memória, desculpa. Vamos lá então. Levantamento então dos dados. Eu trago aqui para vocês um exemplo do professor Josué Graciliano da Silva, professor de refrigeração condicionada de São José. Então, isso aqui, nós estamos considerando que cada sala cada ambiente tem 2 pessoas por sala, 360 watts de iluminação fluorescente por sala, então considerando que todas são iguais, Temos cobertura de laje com telha de barro arejado, e aí tem as janelas, então são janelas inteiras, com 2 metros de altura, pé direito 3 metros, parede de 15 centímetros e proteção externa. Então, para quem não conhece, é basicamente uma sala de laboratório lá do ar-condicionado de São José, e parede externa lá eles têm aqueles brisas de concreto lá de fora, que dá essa proteção externa. Então, a condução pelas paredes nós temos que considerar, vidros, coberturas, pisos, então o calor latente e excessivo das pessoas, do ar externo, equipamentos, iluminação, enfim, tudo isso nós consideraremos então nessa planilha, lembrando que essa planilha é uma planilha até antiga, como já falei no vídeo aula anterior, não é uma planilha que eu diria para vocês usarem num projeto desse porte até, mas para fazer estimativas, para trabalhar, por exemplo, levantar um split de uma casa, isso aí eu não vejo nenhum problema, ok? Mas para quem realmente vai trabalhar com dimensionamento, que não é o caso, lembrando, de engenheiros civis, não é o nosso caso, e sim nós podemos usar isso então para nível didático, para um mero aprendizado, para que possamos desenvolver o projeto e aí entender o que seria um projeto e o que nós precisamos conhecer para depois supervisionar uma obra de construção civil, acompanhar a obra e poder conversar, claro, com o engenheiro mecânico, conversar com o técnico de refrigeração, tendo essas noções básicas e o conhecimento de um projeto de sistema de climatização de ar. Então aqui, lembrando, o Q igual a UA delta T, o fator U vezes delta T, o Q então vai ser o fator vezes a área, porque o delta T já é para definir que isso aqui é para Florianópolis, então considerando já uma temperatura interna de 25 graus e a externa de 32 graus, ok? Então, para aquele projeto ali, aquele layout, nós temos o resumo dessa planilha nesse formato aqui, ó. Então, janela ao sol este-oeste são só 2 metros quadrados, que seria essa janelinha aqui, lembrando o norte apontando para lá. Então, eu tenho essas janelas aqui ao norte, então são 16 por 2 metros, está aqui a dimensão dela. Eu tenho depois ao sul essas 3 aqui, que seriam então esses 12 por 2 metros. Então, entrando aqui, 32 metros ao norte, 24 janelas ao sombra, que seria o sul, e 2 metros ao leste e oeste, ok? Depois paredes mais isoladas, leve,
tá? 35,6. Então, o que seria essas mais isoladas leves que nós vamos considerar aqui, ó. Voltando para cá. Então, o norte, então, estou considerando a pior situação aqui pela manhã, né? Então, ele vai pegar sol aqui e aqui, ok? Então, essas paredes são as mais isoladas e a parede daqui e dessa lado serão paredes à sombra, ok? Forro telhado arejado no isolamento, então, né, a área, ok? Iluminação fluorescente foi dada para cada sala, tá? É só somando tudo. Trabalho escritório, só somar o número de pessoas e vazão, ventilação, é número de pessoas vezes 15. Nesse exemplo, teria que fazer um cálculo aqui para ter certeza o que foi considerado, tá? Deixa eu fazer aqui 378 dividido por 14, foi considerado 27, que seria o da norma. Lembrando que no nosso projeto, nosso trabalho, nós usaremos somente 15 metros cúbicos, tá ok? Mas vamos lá então. Então, no total, nós chegamos aqui, né, a uma carga térmica de praticamente 5 TR. Então, de posse dessa informação, né, como nosso trabalho, a ideia é trabalhar com um selfie para poder mostrar, né, a dificuldade que é trabalhar com ele pelo fato dos adultos, essas coisas, às vezes com o split seria muito mais fácil trabalhar com a tabulação. Então, precisamos então conhecer o equipamento e ir em busca de catálogo para fazer o seu levantamento, tá? Daí a escolha do equipamento, logicamente, seria a necessidade de flexibilidade, qualidade do ar, custo inicial, custo de operação, né, estética, facilidade de manutenção, eficiência, e aí teria que ver se realmente o self seria o mais indicado. Para essa situação ali, tudo bem, considerando que seria ligado tudo ao mesmo tempo, né, se a automação seria simples, tá? Bom, então o equipamento adotado foi usado um de 5TR, o nosso tinha dado 4.9, esse modelo aqui BX da Springer, tá? E a vazão do aparelho que nós precisaremos para dimensionar nosso duto está aqui, ó, tá? Vocês podem pegar a vazão média, tem modelos que não dão a média, dão a mínima máxima, daí é só fazer a média, tá ok? Lembrando que nesse caso foi adotado então até um pouco maior do que o necessário ali, que seria 4.9, porque nós estamos falando de uma capacidade, né, relativamente pequena, não é tão grande assim 5TR. Agora, para quem estiver trabalhando com capacidade maior, aí 20, 30, 50 TR, vamos tentar trabalhar aí no máximo uns 80%, 85% daí da TR total, da carga térmica total. Isso porque, né, nem sempre vamos atingir todo esse pico ao mesmo tempo, tá, num único momento. Às vezes pode ser que isso não ocorra, e se ocorrer, às vezes vai ser um dia, ou talvez 3, 4 dias, e aí não há necessidade de dimensionar um aparelho tão potente, tá ok? Então aqui nós temos, foi feito um layout, tá, do duto. Então a solução adotada foi essa daqui, sai da casa de máquina aqui, ele vem para cá, tá, passa pelo corredor e faz a distribuição, ok? O retorno do ar, lembrando que o ar tem que voltar para a máquina, né, vai ser feito pelas portas, então o corredor vai ser climatizado também. Então, esboço traçado, caixa de inspeção para limpeza, né, menor traçado, poucas curvas, então você procura isso, distribuição uniforme, tamanhos mínimos, tá certo? Então, nós temos aqui 8 bocas de inflamento, né, vai ser uma para cada ambiente, são salas não muito grandes, 425 metros cúbicos por hora boca de inflamento, porque nesse caso todos os ambientes são iguais, e aí adotou-se como iguais, e então nós temos ali o 3.000 e quantos metros cúbicos? 3.400, então dividido por 8 vai dar 425 metros cúbicos por hora por boca de inflamento. O método vai ser de velocidade igual a atrito, que é o método mais simplificado, né, que com certeza não é o que se usa hoje em dia para fazer projeto de esporte, ou, né, com certeza os maiores. Daí tem método nós vamos usar o método da velocidade, né? Tem esse método igual a atrito e deve ter outros já mais sofisticados, ok? Usaremos só o método de velocidade, que é o mais simples e que resolve a nossa necessidade. Suflamento, então, pela parede, e trechos, então, são esses aqui, A, B, B, C, C, D e D. O método da velocidade, pessoal, é bem simples, porque é o seguinte, é o básico lá que vocês tiveram na física, né, mecânica do fluido, enfim, que vazão é a velocidade vezes a área. Ou seja, a área é igual a vazão dividido pela velocidade. Então, o que nós vamos usar? Nós simplesmente temos a vazão, e aí vamos conhecer a velocidade, que nós já vamos ver ali na tabela, e com isso determinamos a área. De posse da área, o que nós fazemos? Adotamos uma altura, por exemplo, e calculamos a largura.
Ou, às vezes, o corredor tem uma certa limitação de largura, daí tem que saber a altura, adota a largura e calcula a altura, tá? Então, é bem simples, tá? Bem simples mesmo esse método. Para isso, precisamos da velocidade, tá? Então, aqui, ó, escolas, cadê escolas, teatro, essa é a coluna. Dutos principais, então, de 5 metros nós usaremos, mas no nosso caso também, quando né, num exemplo que vocês farão, vai acabar tendo um pouco maior, daí pode chegar então a trabalhar com a velocidade aqui, trabalhando então na parte máxima, tá? Que seria então 8 metros cúbicos. Já os ramais horizontais, então, que nós já vamos ver quais são, seria 3 metros cúbicos o ideal. Tá? Na pior das hipóteses, vamos chegar a 6,5. Então, quem são, primeiro, voltando ali, ó, né? O ramal principal seria esse aqui, e o outro secundário seria esses daqui, tá? Então, como é que fica, pessoal? De posse dessas informações, nós vamos montar uma tabelinha que fica bem mais fácil de mencionamento. Olha só. Primeiro monto o trecho, né? Então, primeiro trecho, AB. Então, vamos conhecer o trecho AB. Cadê a nossa aqui, ó? É o trecho que sai do equipamento e vem até a primeira bifurcação. Então, cada bifurcação, ou seja, não é uma curva, né? Eu não estou fazendo aqui para essa curva aqui, pessoal, tá? E sim para esse ponto aqui, que aqui eu vou ter uma saída de ar. Vai sair lá para o trecho B1, aqui para essa grelha, e vai sair para cá para o B5, né? Para essa outra grelha. Depois ele segue, daí eu encontro o ponto C, porque ele vai sair para esse lado e para esse lado, segue mais um pouco, tá? Então eu tenho o trecho AB, BC, CD e DE, e tem os trechos que vão de cada ponto dessas que eu falei para as grelhas. Como todos têm a mesma vazão, basta eu fazer um dimensionamento só e todos serão iguais. Por isso que eu tenho essa minha tabela da seguinte forma, eu tenho o AB, que vai ter toda a vazão total, os 3.400, eu tenho o BC, né? Que o que é o BC? Olha aqui, recapitulando. BC é um trecho que já passou agora 2 bocas de suflamento. Então eu tenho as vazões que saíram por aqui, não passarão aqui. Então o que é? Se aqui eu tinha 3.400 ou 3.600? 3.400, quantos metros por hora passaram aqui? Essa, né? Menos 3.400. Então, como cada uma tem 425, eu tenho então aqui 850, tirando 3.400, resta então 2.550, ok? E agora o trecho CD. O trecho CD, recapitulando aqui, ó, é esse trecho. Então, passou agora, né? Já saíram então 4 grelhas, praticamente a metade, então, né? Então, aqui só vai passar agora metade da minha vazão. Então, são 4 grelhas a menos, tá? Ou 4 grelhas que passarão ainda, tá ok? Então, aqui, ou seja, eu pego esse 2.550 e desconto mais 2 grelhas, né? Mais 850, resultando, então, em 1.700. Então, agora, voltando para cá, o trecho DE, ele vai alimentar somente 2 grelhas agora, tá? 2 bocas de suflamento. Então, eu tenho aqui, ó, 850. E as grelhas, né, que foi chamado aqui, mas poderia ser o ponto... poderia ser o trecho B1, B5, né, sendo que todos são iguais, esses E4, E8, D3 e D7, mas eu preciso chamar aqui só de grelhas para facilitar, ok? 425 metros cúbicos por hora. Então, o que fizemos aqui? Convertemos isso para vazão para metros cúbicos por segundo, né? Basta dividir por 3.600, acho que não é segredo para ninguém. Temos a nossa velocidade limite, está aqui adotada, tá? Só para a gente ter como referência. E aí eu calculo a área. Como é que eu faço calcular essa área, pessoal? Vamos lá. Né? Acabei de mostrar ali anteriormente. Simples, né? Vazão dividido pela velocidade. Né? 0,94 dividido por 5, eu tenho essa área aqui, 0,189 metros quadrados. Monto a tabelinha, né? Só jogar a planilha do Excel aqui jogando para baixo. Vou ter todas as áreas. O que eu faço com isso? Eu preciso definir uma seção, né? Salvo se meu duto for circular, né? No caso, eu preciso determinar essas 2 dimensões. Então, eu preciso então adotar uma delas. Ou eu adoto a altura ou a largura. Nesse exemplo, adotou-se a altura como padrão. Ó. Todas elas 0,2, tá? Ou seja, 20 centímetros. E aí, como é que eu faço para calcular esse L mesmo, pessoal? Né? Não tem mistério, lógico, né? Basta eu fazer o quê? A área é o quê? É a altura vezes a largura. Então, para calcular a largura, eu divido a área pela altura. Então, eu tenho aqui 0,94, 0,71 e assim por diante. O que fez isso aqui? Adotou, né? Adotou-se, então, aqui medidas arredondadas para 5 centímetros, tá?
Então aqui passou 1, 75 centímetros, 50 e assim por diante. Tá certo? E aqui só calcula-se a velocidade final para ver se ter certeza que ficou menor do que nós tínhamos aqui programado. Tá certo? Então, pessoal, é bem simples realmente esse método. Tá? Por isso é o que nós faremos ele. Se alguém quiser pesquisar aí o igual atrito e apresentar um dia para nós aí, fique à vontade. E aqui é o resultado do projeto, pessoal. Tá? Um projeto simples, mostrando aqui a casa de máquina. Aqui os tamanhos dos dutos, tá? A largura dele, ó, 1 metro por 20 e aqui em diante, tá ok? Aqui são as reduções, lembrando sempre que quando passamos por boca de esfolamento tem que ter uma redução, né? Porque o método é igual à velocidade, ou seja, para que a velocidade passe aqui seja a mesma, eu preciso diminuir a área, porque a vazão agora é menor, né? Se eu manter a mesma área, a velocidade será menor, ok? E aqui aquele trechinho que eu falei para vocês, são iguais, que serão colocados então as grelhas. Aqui a indicação dos números, né, que tem essa tabela indicando, 1 é boca de esfolamento, 2 é grelhas de retorno, tá aqui, ó, tá? Não, 2 está ali, porque o ar ele vai vir por aqui, entrar ali. 3, tomada de ar externo, tá ali, e 4, tomada de ar de condensação, ok? O que seria esse ar de condensação mesmo? Alguém está lembrando? Né, vamos ter que entender o funcionamento do self, né? Lembrando que o self é como se fosse um ar-condicionado de janela, tudo junto ali. Então, meu condensador fica aqui dentro, pessoal. Então, eu preciso que o ar externo entre ali, troque calor com o meu condensador para ele ficar mais frio e jogar o ar externo para fora. Porque essa casa de máquina, né, lembrando, ela vai fazer mistura, ela vai puxar aqui o ar externo, está aqui a grelha de retorno, tomada de ar externo, com o ar interno, vai fazer mistura e vai jogar lá para dentro. Então, eu não posso misturar o ar externo aqui com o ar de condensação. Essa casa de máquina, né, ela tem que ser fechada e não pode misturar, senão vai aquecer esse ambiente, ok? Então é isso aí. Mais um detalhezinho da casa de máquina, ó. Então aqui eu tenho uma tomada de ar de condensação, né, o ar entra e sai. Aqui o ar indo para o ambiente. Depois detalhe de tomada de força, né, dreno, nunca me esqueço, né, não esqueço de projetar uma, tá, isso seria daí nossa atribuição, né, especificar uma casa de máquina no tamanho adequado, né, coloque pelo menos 60 centímetros, 70, para que as pessoas possam caminhar em volta e fazer a devida manutenção, tá, senão fica bastante difícil. Nunca esqueçam do dreno e, logicamente, impermeabilizar, pessoal, que aqui eles jogam água para lavar o aparelho, né, então tem que ser bem impermeabilizada essa sala. Tomada de ar externo, então aqui uma ampliação dela, ó, né? O ideal é que tenha filtros, né? Filtro primeiro estágio, segundo, enfim, filtros adequados de acordo com o meio externo também e com o meio interno, tá? Aqui um simples, né, ilustração de um duto, tá? Modelinho já antigo, feito com chapa galvanizada, tá? Com isolamento aqui usando isopor. Atualmente se usa, né, poliuretano, se usa já tem chapa com social alumínio, com poliuretano por dentro, que já é feito o próprio duto, e aí ela já usa com o próprio isolante térmico, né? Então, coisas já até um pouco mais avançadas. Pessoal, mas era isso, nosso objetivo de hoje, mostrar para vocês um pouquinho dessa parte de climatização, de projeto. Eu pretendo depois fazer uma outra videoaula só mostrando projetos, daí projetos já mais reais, para que vocês possam conhecer um pouco e ver o que espera vocês aí no mercado, para que vocês possam, né, quando for tocar uma obra aí que vai ter, com certeza vocês se esbarrarão aí com a parte de climatização, e é um pepino muito grande para nós dos civis essa parte, porque ela geralmente é uma obra que acaba entrando mais no final, mas ela cria grandes problemas se não ter todo o cuidado que antecede a ela. Tá ok? Era isso aí, espero que tenham curtido aí o vídeo. Um abraço, até o próximo.